Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, a Bíblia diz: Moisés, repita comigo, Moisés, pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Meu Deus, eu quero declarar que hoje, nessa noite, esse lugar não é um endereço físico, esse lugar é o monte do Senhor, é o monte do Senhor. E ele chega no monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, em uma sarça ardente. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver que coisa impressionante. Meu Deus do céu, eu quero declarar sobre a tua vida desde já, meu irmão, que as pessoas vão olhar para aquilo que Deus está fazendo em torno da tua vida, e elas vão olhar e vão dizer: ei, que coisa impressionante, ei, que milagre impressionante, que glória na vida dele impressionante, ei, que coisa sobrenatural. As pessoas talvez, elas não vão olhar para você para te elogiar, sabe, para poder inflar o teu ego, não, mas as pessoas vão reconhecer a presença de Deus fluindo na tua vida e através da tua vida. Você recebe essa palavra, sim ou não? Deixa eu continuar, que eu tenho que ler esse texto, meu Deus. Porque a sarça não se queimava. Quando o Senhor, versículo 4, viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Versículo 6, disse mais: eu sou o Senhor Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Meu Deus do céu. E o Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. O Deus que você serve, meu irmão, que se preocupava com o povo no Egito, imagina com você que é filho e filha amada, Ele se preocupa com você. Fica tranquilo, não temas. Por isso decidi livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, que mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois, versículo 9 agora, estou finalizando a leitura: o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá. Agora? Fala mais forte. Agora? Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Glória a Deus. Não está nem na programação aqui da mensagem, mas na leitura eu vi algo que despertou aqui nos meus olhos. Esse Moisés, que certa vez aqui no início do chamado dele, ele cobriu o rosto, mediante a glória de Deus, mediante a presença de Deus. O fato de ele ter continuado na jornada, o fato de ele não ter aberto mão da caminhada, o fato de ele não ter desistido no meio do caminho, sabe o que foi que aconteceu? Chegou um momento que ele teve coragem de olhar para Deus e dizer: Senhor, eu quero ver a tua face. Meu Deus do céu, meu irmão, eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida: nós não iremos desistir da caminhada. Talvez a gente está um pouquinho ali querendo se esconder, talvez a gente está um pouquinho ali meio tenebroso, parece que talvez as coisas estão meio assim, mas você vai permanecer na caminhada, você vai ter fome e sede pela presença de Deus, e vai chegar um momento da tua vida, que pode ser hoje, quem sabe, que você vai olhar para Deus e vai dizer: Senhor, eu quero ver a tua face, em nome de Jesus. Mas deixa eu voltar para a mensagem. Quem era Moisés? Até chegar nesse ponto aqui, onde o Senhor, de certa forma, ativa o chamado dele, eu e você precisamos entender que Moisés nasceu em uma época onde o povo de Israel estava escravizado no Egito, e o povo, estava acontecendo um fenômeno no meio do povo. O povo que era oprimido, o povo que era maltratado, o povo que era submetido a trabalhos escravos, o povo que sofria grande pressão,
ele estava crescendo, ele estava aumentando, ele estava se desenvolvendo. Eu não sei se alguém se identifica, mas eu já quero liberar outra palavra sobre a nossa vida. Quanto mais pressão você passar, mais crescendo você vai estar, minha irmã. Ei, quanto mais pressionado, o inimigo pensa que vai te pressionar, está olhando e está dizendo, ela vai desistir, ela não vai aguentar essa pressão em casa, ela não vai aguentar essa pressão no casamento, ela não vai aguentar essa pressão na empresa. Ei, Deus manda eu te dizer, quanto mais te pressionam, mais você avança. Era isso que estava acontecendo com o povo. Faraó estava desesperado, que ele dizia, ele aumentava o trabalho, ele aumentava as cargas, ele aumentava a pressão, ele aumentava a dor no meio do povo, e o povo só fazia crescer, o povo só fazia prosperar, o povo só fazia avançar. Quanto mais sofrimento tinha no meio daquele povo, o povo que confiava em Deus, mesmo com toda a tribulação que eles viviam, eles não paravam de crescer, eles não paravam de avançar no seu crescimento, eles continuavam acreditando, ei, existe um Deus que tem todo o poder na palma da mão, e a minha família ela não vai se acabar, a minha família ela não vai ficar na metade do caminho, nós vamos avançar, porque chegará um tempo onde a glória de Deus vai se manifestar. E o povo continuava crescendo, apanhava e crescia. Oh, apanhava e crescia. Era pressão, meu amigo, era pressão de dia e de noite. Era pressão de dia e de noite. Às vezes você olha para a tua vida e diz assim, meu Deus, eu não aguento toda a pressão. E Deus diz assim, aguenta sim, porque tu está crescendo em meio a essa pressão. Às vezes você olha para alguma área da tua vida e diz assim, eu não estou suportando. Vai suportar, sabe por quê? Porque a presença de Deus é que está contigo no meio dessa guerra. Vai suportar, olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, você vai suportar. Olha para a outra e diz assim, a pressão vai te aperfeiçoar. Não fuja da pressão, porque para toda pressão existe um avanço de Deus na nossa vida. E aí o povo estava vivendo isso, escravidão, pressão, sofrendo no Egito. E aí no meio desse caos, o faraó, ele teve uma ideia do inferno. Ele olhou e disse assim, vou baixar um decreto agora, onde todo menino que nascer, ele vai ter que ser sacrificado. Quando nascer meninas, deixa viver. Quando nascer meninos, vai ter que ser sacrificado, porque então eu não vou conseguir lidar com esse povo. Para impedir o crescimento, Satanás tenta de todas as formas, mas para te manter de pé, Deus é a forma necessária, e é tudo que você precisa para viver o extraordinário em qualquer área e em qualquer fase da tua vida. Sabe, Rafael, estão tramando um plano contra mim, Satanás pode estar levantando um plano contra você, mas já existe uma solução, uma blindagem, uma proteção. Já existe algo sobrenatural de Deus para lidar com aquilo que você está vivendo hoje. E Moisés nasce nesse contexto, no contexto de morte, no contexto de decreto. Logo Moisés, aquele que ia chegar o tempo que ele ia ser um grande instrumento de Deus. Aquele que nasceu, mas que chegaria o tempo onde ele ia ter um grande testemunho para contar. Aquele que chegaria um tempo que ele seria referência de intimidade com Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas Moisés era um escolhido. E para todo escolhido pode existir um decreto de morte, mas ele vai ter vida e vida em abundância. Em nome do Senhor Jesus, levanta a tua mão direita, eu quero profetizar sobre você, meu irmão. Eu não sei qual é o decreto que está te assustando, eu não sei qual é o decreto que está te abalando, eu não sei qual é o decreto que está te entristecendo, mas em nome do Senhor Jesus, assim diz o Senhor. Satanás pode liberar um decreto, a tua natureza carnal pode liberar um decreto, mas o Senhor manda eu te dizer, todo decreto será anulado, mas a minha glória vai se manifestar na tua vida. Existia um decreto. Gente, segura as palmas que eu não tenho tempo não, pelo amor de Deus. Existia um decreto, mas existia um escolhido. Existia um decreto, mas existia alguém que carregava uma promessa. Existia um decreto, deixa eu abrir um pouquinho aqui. Às vezes, tudo que os teus antepassados, por exemplo, os teus avós enfrentaram,
pode ter virado um decreto na vida dos teus pais, porque não foi quebrado. Aí às vezes, esse decreto na vida dos teus pais virou um decreto na tua vida também. E aí você pensa que vai ter que passar até o final da tua vida debaixo desse jugo de um decreto, de um comportamento, de uma maneira de enxergar a vida, de uma maneira de viver, que vai acabar passando para a vida dos teus filhos. Mas hoje Deus te trouxe aqui para esse lugar para te dizer: ei, não importa a força desse decreto que está passando de geração em geração, o que importa é o poder da minha palavra liberada sobre a tua vida. Eu e você precisamos crer mais naquilo que Deus falou do que naquilo que Satanás tentou decretar sobre nós. Eu e você precisamos crer mais naquilo que Deus liberou, naquilo que Deus disse, naquilo que o Senhor fala na sua palavra ao nosso respeito, muito mais do que aquilo que tentam te dizer. Ei, nada nem ninguém nessa terra vai te diminuir, sabe por quê? Porque existe uma palavra de Deus liberada sobre você. Você é filho, você é filha, você é amada. Ei, existe uma promessa sobre a tua vida. Nenhuma condenação há sobre você, porque você está em Cristo Jesus. Ei, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos ao seu respeito. Ei, você precisa não valorizar o teu ego, mas valorizar aquilo que Deus colocou dentro de você, para você começar a se mover como um filho e uma filha de Deus nessa terra. Nenhum decreto irá atrapalhar a boa obra que o Senhor começou a fazer na tua vida. Ei, será que tem alguém aqui que Deus já está fazendo alguma coisa, sim ou não? Ei, será que tem alguém desse lado que Deus está fazendo alguma coisa, sim ou não? Pois se Ele começou, meu amigo, Ele não para no meio do caminho. Se um homem cheio da presença de Deus não desiste no meio do caminho, agora imagina o próprio Deus, será que Ele vai desistir de você? Não, Ele vai permanecer. Ei, Deus vai permanecer porque a própria palavra diz: nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nada dessa terra ou do que está por vir, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está com medo de quê, meu irmão? Olha para a pessoa que está do lado, diga assim: está com medo de quê? Olha para outra e diz: está com medo de quê? Diga assim: Deus é contigo. Deus é contigo. Tem medo de quê, meu irmão? Está tudo bem. Ei, o tema da palavra que eu vou pregar hoje, meu Deus. O tema da mensagem já está aí? Bota o tema. O Deus que te encontra, te levantará. Ei, o Deus que te encontra, te levantará. O Deus que te encontra, Ele te levanta, meu irmão. Sabe por quê? Porque Ele só te encontra porque Ele te escolheu. Ele só te encontra porque Ele te escolheu. O Deus que te escolheu te levantará. Foi isso mesmo. Olha aqui para você gravar no teu coração. Diga assim: o Deus que me escolheu me levantará. Rafael, eu fui escolhido, eu sei, mas tu não sabe o que eu estou passando. O Deus que te escolheu te levantará. Rafael, tu não sabe o que eu passei ao longo da minha jornada. Tu não sabe os traumas que eu vivi. O Deus que te escolheu te levantará. Para de falar sobre a tua condição e começa a falar sobre a tua fé. Para de falar aquilo que te aconteceu e começa a declarar aquilo que Deus fez em você. Porque o Deus que te escolheu te levantará. Amém? Moisés estava... E aí o que é que acontece? Se você não leu a história de Moisés, você pega ali Êxodo, a partir do capítulo 1, para você já ir entendendo, mas o decreto foi estabelecido, e aí Deus criou uma estratégia, levantou a própria irmã, porque quando a mãe de Moisés viu, né, Moisés nasceu, a Bíblia diz que ela achou ele muito lindo. É uma mãe, né? Achou ele muito lindo. Só que eu fui estudar o que era essa beleza, por que a Bíblia diz que ela achou ele muito lindo e por isso ela escondeu ele? Só que na verdade, o que a Bíblia está dizendo existia um brilho diferente em Moisés. Porque Deus, Ele não age carnalmente, entende? Então, o olhar da mãe de Moisés, não era porque, ele é lindo, carnalmente falando, ele é mais bonito que os outros. Não. Ela estava olhando e estava dizendo assim:
ele carrega uma luz diferente. Ei, ele nasceu, existe um decreto de morte, mas espera aí, ele tem algo que eu tenho certeza que ele não vai morrer, mas ele vai fazer algo extraordinário nessa terra. Ei, eu não sei onde foi que você nasceu, eu não sei o que talvez a tua mãe disse quando você nasceu, mas se você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, sabe por quê? É porque quando você nasceu, o Senhor olhou para você e disse assim, ó, existe um brilho diferente na vida dele, existe algo diferente na vida dela, existe algo. E aí ela pegou, entregou, ela pegou, colocou Moisés num cesto e colocou ele entre os juncos. Interessante é porque às vezes a gente vê pregação sobre esse texto e diz, Moisés foi colocado no rio. Não, ele foi colocado na beira do rio, estava na beira do rio. E aí a irmã dele pega e quando ela vê, ela fica olhando de longe e quando a mãe coloca lá, a irmã de Moisés vai, pega e vai, entrega Moisés para uma egípcia. Olha só, meu Deus do céu, de onde saiu o decreto de morte, Deus usou para dar vida para Moisés. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Deus é especialista a transformar histórias de derrota em grandes testemunhos para que o nome dele seja glorificado. Ei, estava o Egito todinho, sabe, contra a vida de Moisés, mas o próprio Egito que estava contra a vida de Moisés, teve que servir de base para manter Moisés de pé. Em nome do Senhor Jesus, você não vai temer os seus inimigos, sabe por quê? Porque o Deus que você serve, que é teu Pai, que é teu Senhor, que é teu Salvador, usa até as coisas do inimigo, se Ele quiser, para te dar vitória. Vamos aplaudir só no final. Você está aqui comigo, sim ou não? Sim ou não? Você que está online, já passou o link para alguém? Fica ligado, que eu estou ligado aqui. E aí Moisés sobrevive. Interessante é porque a mãe, a egípcia ainda levou Moisés para ser cuidado pela própria mãe, ser amamentado, e a mãe dele ainda recebeu um dinheirinho para poder alimentar o próprio filho, porque é assim que Deus faz. É o infinitamente mais. O decreto era de morte, e a mulher ainda ganhou um salário para cuidar do próprio filho. Meu Deus do céu, eu declaro estratégias de Deus. Ei, estratégias de Deus, meu irmão. Estratégia de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Aquilo que você olha, todo mundo olha e diz assim, meu Deus, que confusão, eu não sei como resolver essa questão. Deus vai te dar uma estratégia sobrenatural. Eu declaro estratégia na tua vida financeira, na tua vida familiar, nos teus relacionamentos. Onde pisar a planta dos teus pés vai chegar alguém que sabe resolver problema. Estratégia de Deus. Você não força, você não aprende no livro, você não aprende, Deus te dá. Estude o que tiver que estudar, aprenda o que tiver que aprender, faça o curso, o treinamento que você puder fazer, se capacite, mas saiba, se Deus quiser te dar uma estratégia sobrenatural, que vai revolucionar a sua vida, Ele é poderoso para fazer. Eu profetizo estratégia, meu irmão. E essa semana tem gente que chegou aqui e está dizendo, Deus, eu preciso de uma saída. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai trazer uma estratégia que só Ele poderia te entregar. Ei, Deus vai trazer uma ideia que só Ele poderia te dar. Deus vai trazer uma saída de uma porta que só Ele poderia abrir. Em nome do Senhor Jesus, se você crê, aplaude a Jesus bem forte e reage a essa palavra, meu irmão. Oh, Espírito Santo! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A mãe de Moisés amamenta ele. Quando ele sai do período de amamentação, ele volta para o palácio e volta a morar com a mãe egípcia dele. Ele cresce em meio aos costumes, ele cresce em meio àquela atmosfera do Egito. E aí chega um ponto que Moisés comete um grande erro. Ele vê, sabe, uma briga entre um egípcio e um hebreu. E aí o senso de justiça pelo povo faz com que ele vá, ataque aquele egípcio e ele acaba matando ele enterra. E aí o tempo passa, ele pensa que nada aconteceu,
Só que chega um momento que os próprios irmãos começaram a acusar ele e dizer: ei, tu está pensando o quê, Moisés? A gente viu tu errando, a gente viu tu falhando, a gente viu tu matando aquele egípcio, viu? Agora tu quer cantar de galo aqui para cima da gente? Moisés com medo, fugiu. E aí Moisés fugiu. E aí eu quero chegar nesse ponto agora aqui da nossa leitura. Moisés fugiu e começou a viver uma vida cotidiana. Moisés não fugiu para entrar numa vida de pecado. Por favor, escuta isso que eu estou te dizendo. Moisés não fugiu para viver uma vida, sabe, tipo a vida do filho pródigo. Não. Moisés fugiu simplesmente do propósito para viver uma vida cotidiana. Moisés abriu mão do propósito por insegurança e por medo, simplesmente para viver uma vida cotidiana. Ali ele foi crescendo, se desenvolveu, conheceu, sabe, a esposa, casou, e naquele momento ele estava cuidando das ovelhas do sogro dele, ou seja, ele estava vivendo uma vida normal. Ouve isso daqui que eu vou te dizer. Tem pessoas que chegaram aqui nessa noite, que chegaram no online também, que a grande crise da tua vida hoje não é porque você vive uma vida de pecado, mas é porque você vive uma vida longe do propósito. Tem pessoas que estão me ouvindo agora aqui, que a grande questão é, você está olhando e está dizendo assim: minha vida está tranquila, está de boa, eu estou aqui, eu não vivo pecando, eu não vivo farreando. A gente peca porque a gente é ser humano, mas eu estou vivendo uma vida tranquila, eu estou aqui com a minha família, estou construindo aqui, estou vivendo, estou trabalhando, estou me desenvolvendo, estou fazendo tudo bem direitinho, está tudo bonitinho, uma vida exemplar, quem olha para a minha vida, olha e diz assim: que legal, ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, ei, a ansiedade talvez que você está passando, sabe o que é? É porque você está com a vida longe do propósito. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer: ei filho, ei filha, nem sempre o problema é só o pecado, mas o grande problema da tua vida hoje é, você precisa se alinhar ao propósito que eu te chamei para viver. Sabe por que tem pessoas que entregam a vida para Jesus? E está tudo bem, né? Entregou a vida para Jesus, uau. Aí a pessoa vem e se batiza, que maravilha, desceu as águas. E parece que quando o tempo passa, ela começa a ter sentimentos antigos, ela começa a viver angustiada, e ela olha e diz assim: o que está acontecendo com a minha vida? Eu estou aqui na presença de Deus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou aqui até servindo a Deus, eu estou aqui até buscando a Deus, eu oro e tudo mais, mas o que é que está acontecendo? Deus está dizendo assim: ei, não é problema, não é pecado, é simplesmente distanciamento do propósito que eu preparei para você desde antes da fundação do mundo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar uma ativação do propósito de Deus para a tua vida. Tem pessoas que estão me ouvindo que disseram para Deus: Deus, eu quero tirar algumas férias daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Deus está dizendo assim: acabaram as férias, começa a mergulhar naquilo que eu te chamei, começa a mergulhar naquilo. Ei, tem portas que estão travadas na tua vida, só por causa que você está longe do propósito, mas hoje Deus manda eu te dizer: eu vou abrir as portas. Agora eu te digo: vem filho, vem filha, e viva mais uma vez aquilo que eu te chamei para fazer e viver. Nem sempre o teu problema é pecado, porque o pecado Jesus já venceu na cruz do Calvário. Você está aqui, sim ou não? Mas às vezes o distanciamento do propósito, às vezes você que está aí, eu escrevi até umas coisas interessantes, eu disse: meu Deus do céu, eu vou falar isso, sabe, tem pessoas que estão aqui, que elas estão cozinhando o seu chamado. Meu Deus, eu nem uso esse termo. Tem gente que está cozinhando o chamado, sabe, a pessoa sabe que Deus chamou, sabe que Deus levantou, sabe que Deus quer usar, Deus já capacitou, você sabe de tudo isso, mas você está ali, cozinhando o chamado. Ei, em nome do Senhor Jesus, já está mais do que cozido. Deus está querendo se alimentar daquilo que Ele colocou dentro de você. Deus está querendo usar aquilo que Ele colocou dentro de você. Tem pessoas, eu coloquei isso aqui, perdão, pessoal do online, não sei se pode falar isso, mas eu vou falar. Tem pessoas que estão se fazendo de doido. Ei, tem líder de GC que está tentando multiplicar e não está encontrando ninguém para levantar. Ei, tem supervisor que está assim, já te identificou, ele já te identificou porque Deus já mostrou, viu? Ele já viu que você tem chamado, viu? Ele já viu que Deus quer te usar de maneira sobrenatural e você está dizendo: não sei.
GC está enorme, tem gente para ser alcançada, Deus já falou que vai te usar, e você está perguntando, será que sou eu mesmo? Deus está dizendo, é você que eu escolhi, e agora eu te achei. Você está aqui comigo, sim ou não? Você não vai mais cozinhar o teu chamado não, a partir de hoje, viu, minha irmã? Hein? Você não vai mais se fazer de doido não, amém? Sabe por quê? Porque você tem uma palavra de Deus, e o tempo de Deus te levantar chegou. Porque quem tem uma palavra tem tudo aquilo que é necessário para viver aquilo que Deus sonhou. Quem tem uma palavra tem tudo aquilo que é necessário. Ei, Rafael, os meus recursos, os teus recursos se chama palavra de Deus. Rafael, a minha proteção, a tua proteção se chama palavra de Deus. Ah, Rafael, não sei. Ei, a tua sabedoria se chama palavra de Deus. Existe uma unção preparada, sabe, sobre a tua vida, meu irmão. E Deus, Ele não desperdiça aquilo que Ele coloca dentro de nós. Tudo que Deus coloca dentro de nós, tudo que Deus coloca para dentro, Ele quer que a gente coloque para fora. Tudo aquilo que Deus coloca dentro de nós, Ele quer que a gente coloque para fora. Você está aqui comigo, sim ou não? Moisés estava vivendo uma vida comum, mas quem tem um chamado não fica escondido por muito tempo. Moisés estava vivendo o cotidiano, mas ele carregava uma palavra. Moisés estava cuidando das ovelhas, estava vivendo uma vida automática, quando simplesmente Deus aparece para ele, e ele volta toda a sua atenção para Deus. Olha só que interessante, Moisés estava cuidando das ovelhas, sim ou não? Sim ou não? Estava lá, passeando com as ovelhas do sogro. Aí ele vai para um lugar chamado Monte Horebe, o monte de Deus. Meu Deus do céu, às vezes você pergunta, Rafael, por que Deus não fala comigo? Moisés estava no monte de Deus, num ambiente certo, e você, qual o ambiente que você está andando? Rafael, Deus pode falar comigo em qualquer lugar, pode falar com você em qualquer lugar, mas às vezes tem lugares que você mesmo está, e que você não quer ouvir a Deus. Os ambientes que a gente anda, demonstra o que nos interessa. Não tem a ver com pode ou não pode. Não é esse lugar raso, entende o que eu estou falando? Tem a ver com quem você é na presença de Deus. Tem a ver com o chamado que você carrega. Tem a ver com a unção que Deus colocou dentro de você. Para de desperdiçar o que Deus colocou dentro de você. Ei, para de querer guardar o que Deus colocou dentro de você. O que Deus colocou dentro de nós é tipo o maná, meu amigo. Todo dia Deus tem algo para liberar sobre nós. E aquilo que a gente quer, sabe, guardar para depois apodrece. Tem gente que diz, eu queimei tanto um dia e agora eu estou tão frio. É porque você escolheu esfriar. Deus está dizendo assim, hoje eu te trouxe aqui para te levantar. Hoje eu te trouxe aqui para te lembrar, ei, o chamado que eu tenho na tua vida. Eu não estou falando só de chamado de altar, de cantar, de pregar. Não, eu estou falando de você posicionado. E onde pisar a planta dos teus pés, você vê o milagre do Senhor acontecendo através da tua vida. Ei, é você entrar em casa posicionado e dizer, ei, peraí. Ei, o inimigo estava querendo agir aqui dentro da minha casa, mas agora entrou alguém posicionado. E agora, meu amiguinho, é o seguinte, Satanás vai ter que bater em retirada. Ei, em nome do Senhor Jesus. Hoje, quando você pisar na tua casa, meu irmão, se prepare. Vai ter algo diferente naquele lugar. Porque alguém cheio do Espírito Santo chegou. Alguém cheio da glória de Deus entrou. Meu Deus. E Deus vai ao encontro de Moisés. Sabe por quê? Porque quando Deus quer levantar alguém, não importa a condição que essa pessoa está, Deus faz. Quando Deus quer levantar alguém, não importa a situação que essa pessoa está, Deus faz. Por isso, eu e você, que temos uma palavra. Quantos aqui tem uma palavra de Deus? A palavra de Deus liberada sobre nós, arranca de nós toda desculpa e justificativa que a gente tente dar para Ele. Sabe por quê? Porque quando Ele libera uma palavra, a palavra de Deus tem um poder de criar. Tem um poder de gerar. Por exemplo, a terra, vê se alguém sabe essa. A terra era sem forma e... A terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, haja o firmamento. Tudo que Deus disse, haja,
ouve. Por isso que quando Deus olha para você e diz, eu vou te usar, Ele está dizendo assim, eu vou te usar porque eu já te capacitei com a minha palavra. Não tem desculpas. Você foge do chamado se você quiser, mas a palavra e a capacidade Deus já colocou dentro de você. Você foge do chamado se você quiser, mas a capacidade está aí dentro de você. E eu vejo pelo Espírito Santo que tem pessoas com o coração queimando e dizendo dentro de si, meu Deus, hoje eu fui encontrada pelo Senhor, hoje eu fui achada pelo Senhor. Da mesma forma que Moisés estava vivendo uma vida cotidiana, da mesma forma que Moisés estava cuidando ali das ovelhas dele, do sogro, da mesma forma que Moisés estava num dia comum, em dias comuns, coisas extraordinárias acontecem para quem tem uma palavra. O dia era comum, mas aquilo que ele carregava era extraordinário. O dia era comum, mas aquilo que ele tinha dentro dele era extraordinário. Ei, o Deus que fala, Ele gera algo dentro de nós. O Deus que fala, Ele transforma algo dentro de nós. Tudo que Deus fala, ei, entenda uma coisa, Deus não fala nada à toa. Deus não fala nada à toa. Ei, o Deus que você serve, que eu sirvo, não é um Deus aleatório. Tudo que Ele faz tem um propósito. Então, se até o fato de você estar aqui hoje, ai meu Deus do céu, eu nem ia vir hoje para esse culto, está tão legalzinho, né? Pois é, Deus te trouxe aqui para te dizer, não tem negócio de legalzinho não, minha irmã. Eu vou te usar para fazer algo sobrenatural. Para de viver uma vida aleatória, para de viver uma vida comum, para de viver uma vida... Ei, você carrega uma palavra de Deus. Você tem algo do coração de Deus. Deixa eu continuar, tá? Meu Deus, está quase terminando. Você está aqui, sim ou não? Sim ou não? E aí o anjo do Senhor aparece. Então o contexto era esse. Meu Deus, era só contexto esse tempo todinho. Mas eu já falei várias coisas. Já recebeu, foi muito, sim ou não? Sim ou não? A gente já chegou aqui, né? Moisés nasceu, aquela história toda, chegou aqui agora. Você está aqui, sim ou não? Espera aí que eu tenho algumas coisas para liberar. Não sai não, nem desconecta. Fica aqui. Deus está falando. Deus está falando, sim ou não? Deus está falando, olha só. O Senhor aparece na sarça, a sarça não se queima. O interessante é porque uma sarça, que é uma planta seca, queimar em um deserto escaldante, era algo normal. Só que o que não era normal era a sarça queimar e não ser consumida. Sabe por quê? Porque não importa a experiência que os outros estão tendo. Deus quer te dar a tua própria experiência. Ei, cuidado com o deserto, porque no deserto o sol é escaldante e queima tudo que é sarça. A tua sarça não vai queimar não, meu amigo. Vai pegar fogo, vai envolver o fogo, vai vir fogo de cima, fogo de baixo. Ei, vai vir fogo de Deus para a tua vida e você não será consumido. Tem gente que tem medo, a sarça dali queimou, o fogo veio e queimou, o fogo foi ali e queimou. Ei, na tua vida que tem chamado, que tem propósito, que tem uma palavra, a sarça ela vai queimar, mas não vai ser consumida. Porque, abre o parênteses, ela faz nos entender que um Deus que é todo poderoso, como um fogo consumidor, Ele preserva eu e você, que às vezes se acha simplesmente uma sarça seca no meio do deserto. Para muitos, eu e você, às vezes é só uma sarça seca no meio do deserto. Para Deus, a gente é uma sarça que pode estar no deserto, mas que Ele vai fazer queimar sem consumir. Ah, querido, Deus está aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. E aí, Moisés vê aquilo, Moisés se aproxima, Moisés olha. Repita comigo, Moisés olha. Acho que o pessoal está perdido aqui. Eu também estou perdido aí, Dudu. Moisés olha. Repita comigo, Moisés olha. É interessante que do texto a Bíblia diz assim, ó. Quando o Senhor chama Moisés, que ele olha, ele começa a dizer: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o teu Deus, Moisés. Ele começa a lembrar Moisés de onde Moisés veio.
Ele começa a lembrar Moisés a identidade de Moisés. Ele começa a lembrar Moisés que Moisés não era simplesmente um cara que cuidava das ovelhas do sogro. Ei, Moisés, ei, eu sou Deus do teu pai, de Abraão, Isaque e Jacó. Ele começa a lembrar da origem de Moisés. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, quando você está olhando para Deus, quando os teus olhos estão no lugar certo, Ele começa a revelar a tua identidade. A Bíblia diz, mantenha os teus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da tua fé. Sabe por que às vezes você está entristecido? Sabe por que às vezes a gente está abalado? Sabe por que às vezes a gente está com medo? Porque a gente tirou os olhos do lugar certo. Porque a gente parou de olhar para onde de fato a gente precisava olhar. A gente começou a dar atenção a tudo, menos aquilo que é principal. Ei, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que hoje Deus está pegando assim no teu queixo, e está levantando a tua cabeça, e está te dizendo, filha, filho, volta a olhar para mim, volta a perceber o que eu estou fazendo, volta a entender que eu comecei uma grande obra na tua vida. Para de olhar para o problema, para de olhar para a dificuldade, para de olhar para o medo, para de olhar para a afronta, para de olhar para tudo aquilo que estão tentando fazer contra você, e começa a olhar para mim, porque eu vou revelar a tua identidade. Hoje pessoas que chegaram aqui nesse lugar vão ter a identidade ativada, e quando a tua identidade é ativada, ninguém nessa terra mais vai te enganar. Tem mulheres que foram enganadas por homens e acabaram sofrendo ao longo da sua história, e repetiram isso várias vezes por conta da crise de identidade. Hoje Deus manda eu te dizer, filha, você não é o que disseram ao teu respeito, você é minha filha amada. Filho, você não é o que te disseram que você era, você é o meu filho e eu prezo por você. Olha para o Senhor, porque Ele vai revelar a tua identidade. Você não é o que você passou, você não é o que você sente, você não é o que você está vendo, você não é o que você já sofreu, você não é a dor profunda que você sentiu, você é o que Deus diz que você é. Você não é o teu trauma, meu irmão. Na verdade, o Deus que nós servimos, quando nós olhamos para Ele, Ele transforma, Ele é especialista, aliás, em transformar traumas em grandes testemunhos que vão edificar muita gente. Aquilo que a programação do mal na minha vida e na tua vida era só para nos destruir, Deus vai pegar e vai construir uma história de sucesso que vai exaltar o nome dEle, que vai glorificar o nome dEle. Mas eu e você precisamos manter os nossos olhos em Jesus. Você está aqui, sim ou não? E quando Moisés olha, presta atenção, pega isso daqui, essa daqui é a parte mais importante da mensagem, pega isso daqui. Quando Moisés olha, a Bíblia diz que Moisés se aproximou para olhar e ficou impressionado. Quando ele tem a visão de quem Deus é ali naquele momento, ele fica o quê? Moisés se aproximou, olhou e ficou o quê? Cuidado com aquilo que te impressiona. Vou repetir. Tem pessoas que estão se impressionando com coisa pouca. Tem pessoas que estão ficando, em outras traduções a Bíblia diz que Moisés ficou admirado. Ei, tem pessoas que estão se admirando com coisa da terra e deixando de enxergar o que o céu está fazendo ao teu favor. Ei, tem pessoas que estão se impressionando com a unção que alguém carrega, e aí às vezes você deixa de ver a unção que Deus colocou dentro de você. Tem pessoas que estão impressionadas com alguém se movendo, e olha e diz assim, meu Deus, que pessoa usada tremendamente por Deus, e Deus está dizendo assim, eu quero te usar da mesma forma ou até mais. Aquilo que te impressiona, aquilo que chama a tua atenção, ou vai te potencializar ou vai te derrubar. Quantas pessoas se perderam por conta daquilo que os olhos se admiraram? Quantas pessoas se perderam por conta daquilo que os olhos cobiçaram? Quantas pessoas se perderam por conta daquilo que os olhos deixaram você de boca aberta? Quantas situações que você passou, que você estava com amigos, que você deu uma cutucada, é o Ceará, cutucada, e disse assim, olha só isso daí. Tem gente que é até descarado, olha um negócio assim pecaminoso e diz assim, meu Deus do céu.
E em nome de Jesus eu quero declarar que a única coisa que vai te impressionar é aquilo que Deus está fazendo. Eu quero declarar que a única coisa que vai te impressionar é aquilo que Deus está se movendo. Eu quero declarar que o que vai chamar a tua atenção, ei, aquilo que você está olhando vai fazer você focar ou se distrair. Quando você tira os olhos de Jesus, você se distrai. Quando você tira os olhos do propósito, você se distrai. E eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida: toda distração vai cair por terra em nome de Jesus. Você não vai se distrair com coisa pouca, meu irmão. A terra não vai chamar mais a tua atenção do que o céu sobre a tua vida. Tem pessoas que estão se perdendo por coisa pouca, e Deus tem um banquete sobrenatural para liberar sobre você. Tem pessoas que estão se envolvendo com migalhas, enquanto Deus tem uma mesa preparada para você. Deus está dizendo assim: para de olhar para as migalhas e começa a olhar para o banquete. Para de olhar para as migalhas e começa a olhar para aquilo que eu preparei desde antes da fundação do mundo. Para de olhar para as migalhas, ei, eu não estou falando só de coisa ruim não, eu estou falando de coisa boa que te impede de viver o extraordinário. Tem porta que Deus abriu que é boa, mas o tempo passou e Deus está dizendo assim: eu quero abrir uma nova porta, eu quero te posicionar num novo lugar, eu quero te plantar em um novo ambiente, eu quero fazer você desfrutar de novas coisas. E você está inseguro, está com medo, está dizendo: não, aqui é o meu lugar de segurança. Não, o teu lugar de segurança se chama presença do Deus que tem todo o poder na palma da mão. Coloca a mão no teu coração e diga assim: nada dessa terra, fale mais forte, nada dessa terra vai me impressionar mais do que aquilo que Deus está fazendo. Fale mais forte: nada dessa terra vai me impressionar mais do que aquilo que Deus está fazendo. Em nome do Senhor Jesus. Aquilo que você admira tem o poder de te inspirar ou o poder de te derrubar. Aquilo que você admira tem o poder de te potencializar ou tem o poder de te rebaixar. Aquilo que você está olhando vai fazer com que você se mova para esse lugar. A Bíblia manda a gente manter os olhos em Jesus, sabe por quê? Porque Jesus, o Deus que a gente serve, Ele não muda, mas Ele se move. E Ele está se movendo e você está perdendo a visitação de Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você vai manter os olhos em Jesus. Quando Ele se mover na tua casa para lá, você vai para lá. Quando Ele se mover na empresa para cá, você vai para cá. Você não vai tirar os olhos de Jesus. Aconteça o que acontecer, pode alguém te julgar, pode alguém te apontar, pode alguém te chamar de doido. Você vai dizer: sou doido, mas sou doido por Jesus. Eu quero finalizar. Escute, eu vou finalizar. Deus encontra Moisés. Moisés fica impressionado com a presença de Deus. Nessa hora eu não sei onde foram parar as ovelhas do sogro dele. Porque quando a gente está vivendo o cotidiano, mas Deus fala, meu amigo, eu quero dar atenção àquilo que Deus está falando. Não estou falando de ser irresponsável, estou falando de dar atenção para a coisa certa. Você está aqui, sim ou não? Ele deve ter arranjado um lugar para as ovelhas. Eu não sei onde é que estão as ovelhas, eu sei onde é que está a presença. Porque se eu souber das ovelhas e não souber da presença, em algum momento eu vou perder as ovelhas. Mas se eu não souber das ovelhas, mas tiver a presença, meu Deus, a presença me guia aonde eu precisar chegar. Para finalizar, eu quero liberar 3 coisas sobre a nossa vida. Primeira coisa, escute. Quando Deus fala com Moisés, Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi. Deus ouve clamor, não ouve reclamação. Deus ouve clamor, não ouve murmuração. Deus ouve clamor, Ele não fica ouvindo você dizendo: ai, tá difícil, tá complicado, tá... Não, Deus vai tirar todo o nananã da tua boca e vai colocar um clamor. E quando você clamar, se prepare, Deus vai escutar. Deus vai escutar o teu clamor, meu irmão. Ei, eu não reclamo para Deus não, eu reclamo para o meu marido. Se nem Deus que é perfeito ouve reclamação, imagina teu marido, minha irmã.
Deus vai tirar a reclamação dos teus lábios, vai colocar um clamor. E quando você clamar, Deus vai escutar. Deus vai escutar. Da mesma forma que Ele ouviu o clamor do povo, Ele vai ouvir o teu clamor. Segunda coisa, o que é que rouba o meu clamor? Já falei, mas vou repetir: distração, experiências passadas, dúvidas e ouvir quem não deve. Toda vez que você ouve quem não deve, você tira o clamor e coloca a murmuração, porque você quer se basear pelas experiências dos outros. Para de querer saber das experiências dos outros. Cada um tem a sua experiência com Deus. Terceira coisa que eu finalizo. O Senhor fala com Moisés e Ele diz: eu ouvi o clamor do povo, eu desci. Você está aqui sim ou não? Escuta isso daqui: eu ouvi o clamor do povo, eu desci. Vamos lá, eu ouvi o clamor do povo, eu desci. Aí Ele diz assim, ó: vá. Mas Ele não desceu para resolver? Pois é. Parece que tem alguém que já está entendendo. Toda vez que Deus desce para resolver, Ele desce para levantar alguém. Ei, a maneira de Deus resolver conflito, problema, dificuldade na terra é olhando para alguém e dizendo: filho, filha, eu vou te levantar. Filho, filha, eu coloquei o Espírito Santo dentro de você. Filho, filha, na tua casa o problema está grande, mas o que eu coloquei dentro de ti é maior. Ei, na empresa o negócio está complicado, mas o que eu coloquei dentro de ti é maior. Nas finanças está tudo desafiador, mas o que eu coloquei dentro de ti é muito maior. Deus ouviu, Deus desceu e Deus levantou.